Nossas Bíblias, Gênesis capítulo 3, hoje iremos do 14 ao 19. Gênesis 3, 14 ao 19. Acredito que todos já acharam, eu vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos a sua graça, a sua sabedoria sobre nós, para que por meio do teu Santo Espírito possamos compreender e que ela aplique em nossos corações, que a palavra seja aplicada em nossos corações, para que possamos sair daqui meditando, pensando, alimentados pelo Senhor e esperançosos, porque Cristo Jesus, a semente da mulher, veio e morreu na cruz por nós. Ó Pai, que possamos sair aqui com esperança e com alegria, e não tristes somente. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, para que a gente possa entender melhor esse texto, a gente tem que voltar um pouco naquilo que nós vimos na semana passada, em Gênesis 3. Devemos lembrar que o cenário aqui, o que estava acontecendo aqui, é que Adão e Eva tinham acabado de cometer pecado. Então, tinham acabado de comer do fruto. A mulher então é enganada pela serpente, pega o fruto, dá a Adão, e Adão então come do fruto. Como eu disse, toda essa cena ela acontece de uma maneira rápida, e o que eu creio é que Adão estava ali presente o tempo todo. Então Adão viu a mulher pecando, Adão viu a mulher sendo tentada, não interviu quanto a isso, não protegeu a sua esposa, então por isso que ele então comete o primeiro pecado. Quando Deus então está caminhando no jardim, talvez ali no final da tarde, Adão e Eva se escondem do Senhor. E então eles se escondem atrás de árvore, cosem ali, fazem como uma planta ali, fazem vestes para si mesmos e se escondem do Senhor, envergonhados pela sua nudez, envergonhados por causa do pecado. Deus então aparece a eles e começa a conversar de uma maneira graciosa, de uma maneira bondosa, que é o que vimos na semana passada. Eles reagem ao pecado de uma forma ridícula e infantil, como muitas vezes nós reagimos ao pecado. E o que Deus faz? Ele é então gracioso, é misericordioso, conversa com eles. No entanto, o que Deus deveria fazer agora? Tem algumas opções que Deus poderia fazer. Primeira opção seria absorver a culpa deles. Seria esquecer que eles pecaram. Então, não, tudo bem, vocês pecaram, tudo bem, eu esqueço que vocês pecaram, segue a vida. Qual que é o problema se Deus fizesse isso? É que ele estaria contra aquilo que ele disse. Ele disse que se eles pecassem, eles iriam morrer. Ele já tinha dado esta ordem, já tinha ensinado sobre isso, de que se eles pecassem, certamente a morte viria. Uma segunda
opção seria Deus ser rude, ser irado, e com razão, porque eles pecaram, e simplesmente matar a humanidade e acabar com Adão e Eva, fazer os dois morrerem e simplesmente, segue a vida na terra sem pecado, somente sem Adão e Eva. Então Deus mata a humanidade e segue a vida. Deus também poderia fazer isso. Ele tinha toda e qualquer razão para matar Adão e Eva e acabar com a humanidade. Mas o que Deus faz? Muitas vezes quando a gente olha para esse texto, é um texto pesado, é um texto difícil, é um texto que muitas vezes a gente olha e diz assim, poxa, é muito dura uma palavra como essa. É muito dura essa disciplina. Por que Deus faz isso? Na verdade, meus irmãos, o que Deus faz aqui é misericórdia. Deus é misericordioso e coloca este castigo para Adão e Eva, só que ele poderia ter dado um castigo muito pior. Mas esse castigo é a condição para que Adão e Eva continuassem vivos, para que Adão e Eva continuassem sobre a graça de Deus. Então, sim, foi um castigo, mas Deus poderia ter simplesmente matado eles e acabado com a humanidade. E nós só estamos aqui, vivos, porque Deus foi gracioso com Adão e Eva neste momento. A estrutura do texto, então, ela é bem simples, ela nos traz 3 partes, né? A gente tem que lembrar, no texto anterior, que quando Deus aparece, Deus ele pergunta primeiro para Adão. E pergunta, Adão, o que você fez? E Adão diz, eu comi do fruto que a mulher que você me deu. Então, eu comi o fruto que ela me deu. Então, já colocando a culpa nela e colocando a culpa em Deus. Depois, Deus pergunta para Eva. E pergunta a Eva, o que você fez? E Eva responde, eu comi do fruto que a serpente me deu. Então, eu comi do fruto da serpente que a serpente me deu. Também jogando culpa na serpente. O que Deus faz? Pergunta a serpente? Não. Deus não faz nenhuma pergunta à serpente. Deus já vai direto condenando ela. Por quê? Porque ele não é misericordioso com a serpente, assim como ele foi misericordioso com Adão e com Eva. Ele já sabia que a serpente, o diabo aqui, como a gente já sabe, já está condenado. Ele simplesmente vem então para piorar a sua condenação. Deus começa então a sua exortação de trás para frente. Primeiro ele perguntou para Adão, depois para Eva e depois para a serpente. E agora ele inverte. Ele começa então falando com a serpente, depois ele fala com Eva e depois com Adão. E por que ele faz isso? Porque, como nós veremos no final, a consequência para Adão foi a pior consequência. Não é somente ele que sofreu por causa do seu pecado, mas toda a humanidade sofreu por causa do seu pecado. Ele então começa a exortação dessa maneira. Ele não faz nenhuma pergunta à serpente, pois, como eu disse, ela já estava condenada. Deus dá 2 consequências para a serpente. E uma delas a gente vai falar depois, ok? A primeira consequência é que ela seria maldita entre todos os rebanhos, entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens, e ela então rastejaria sobre o seu ventre, e pó comerá todos os dias da sua vida. Tem muitas, e eu digo que não são poucas, são muitas interpretações para esse texto, muitas. Primeira interpretação seria de que, na verdade, a ideia aqui é que o diabo ele vai sofrer eternamente. E algum alívio que ele poderia ter antes de acontecer esse momento, antes dele enfeitiçar Adão e Eva, agora foi um momento em que o diabo foi condenado efetivamente. Foi um momento em que, de fato, o diabo caiu ao tentar Adão e Eva. E para o resto de sua vida,
ele sofrerá assim como uma cobra sofre ao se rastejar sobre o seu ventre, assim como uma cobra sofre ao comer pó. De fato, não é fácil a vida de uma cobra, né? Esses dias, né, acho que foi ontem, apareceu, acredito que é uma salamandra, um bichinho meio diferente, né? E aí, a hora que eu olhei, parecia literalmente uma cobra com perna. Era muito igual. Porque todo aquele jeito dela, assim, andar, meio que desse jeito, mas com perna. Então, ela conseguia ainda andar para lá e para cá. Agora, uma cobra não. Uma cobra se rasteja. E a ideia aqui, dessa primeira interpretação, não é que a cobra tinha perna, mas era que o diabo sofrerá como a cobra sofre, nesse sentido. Segunda interpretação seria que de fato a cobra tinha pernas. Na verdade, alguns até dizem que possivelmente a cobra tinha até perna e asa. Por isso que vem da ideia da mitologia do dragão. E aí, por conta disso, a cobra então perde as suas pernas e talvez até mesmo as suas asas e rasteja para o resto da vida. E quando a gente olha para uma cobra, a ideia é que a gente pense que é o diabo então sofrendo, não é que a cobra é o diabo, mas que nos lembre desta condenação então do diabo. A ideia aqui é então para nos lembrar do sofrimento de Satanás, de como ele foi condenado por causa disso. Talvez este animal sofreu por conta disso, para nos mostrar isso. Alguns outros dizem que a ideia da cobra sofrer é somente para nos mostrar a nossa inimizade com a cobra. Então, Satanás tem essa inimizade do homem e da mulher, a ideia de que a mulher odeia a cobra, mas isso não é real, porque tem muita mulher que até gosta de cobra, né? Que mexe com cobra, que manuseia a cobra, então não é nesse sentido de que a cobra seria o pior animal que existe, mas que representa, então, este pecado da serpente, este pecado de Satanás. E eu creio que essa consequência não foi somente a uma cobra, mas principalmente essa consequência ao próprio diabo, que ele sofreria eternamente. Para o resto de sua vida, ele vai sofrer a condenação de Deus. E a segunda consequência, então, é que não somente ele vai sofrer para o resto de sua vida, mas ele também, no versículo 15, ele terá inimizade contra o descendente de Eva. Nós falaremos sobre isso mais lá para o final, a gente vai voltar sobre esse texto em nossas aplicações. Mas a ideia do texto, já trazendo uma luz aqui, é que Deus levantaria um homem, levantaria um descendente de Eva, e este descendente terá então uma inimizade entre a serpente e ele. Então a ideia aqui é que o Satanás, ele sempre agora terá a inimizade de Deus. Satanás não tem como ser restaurado pelo Senhor. O diabo não tem mais como ser restaurado por Deus, porque ele pecou e sempre terá inimizade contra Deus e os seus descendentes. A gente no final vai falar sobre o que mais significa então esse texto sobre a descendência. Qual a consequência então para a mulher? Consequência que a mulher recebe. Eu sei que algumas olham para esse texto, né, e não gostam muito, obviamente. E talvez a primeira resposta para esse texto é: então para que eu vou ter filho? Sendo que eu vou sofrer. Porque Deus dá duas consequências, ou melhor, por que eu vou ter filho e para que eu vou casar? Sendo que a consequência para a mulher foi essa. Deus dá duas consequências para a mulher. A primeira é que ela, não só Eva, mas todas as mulheres, terão terríveis dores de parto. Terríveis dores de parto. Alguns dizem, né, que a dor que a mulher sente no parto é como se fosse um resfriado para o homem, né? Não é isso? Não, com certeza não. O homem talvez nunca
sentirá. Talvez o homem nunca sentirá uma dor como a mulher sente na dor do parto. Alguns comparam a dor do parto como uma pedra no rim. Não sei, nunca tive, nunca senti essa dor. Mas o que Deus está trazendo aqui é que o que era para ser bênção, o que era para ser algo tranquilo, o que era para ser algo maravilhoso, que é o nascimento de um bebê, era para ser tranquilo. Imagina isso, que Eva e todas as mulheres, se não existisse o pecado, elas teriam filhos sem dor alguma. Desejariam ter filhos e não teriam dor alguma no parto. Mas por causa do pecado de Eva, elas então sentem uma dor terrível. No entanto, isso não é desculpa para a mulher de falar, então por causa disso não vou ter filhos. Porque a ordem de Deus, como nós já vimos lá no capítulo 2, é que o homem e a mulher devem multiplicar e encher a terra. Salmo 127 deixa bem claro que os filhos são bênção e são herança do Senhor. Mas algo que era para ser mais tranquilo, hoje se tornou uma das piores dores possíveis. Segunda consequência, e talvez seja pior do que essa, é que ela será contra o seu marido. A versão que traz aqui diz o seguinte: o seu desejo será para o seu marido. No entanto, a nova NVI, que agora está, pelo que entendi, está sendo chamado de NVI 23, que é a nova tradução, ela traduziu de uma forma melhor, e tem algumas outras versões que traduzem também de forma melhor. O que acontece? O texto diz, seu desejo será para o seu marido. Antigamente, em outras versões da Bíblia, ou melhor, outros intérpretes da Bíblia, entendiam que esse era o desejo sexual da mulher para o seu marido. Então a ideia de que a mulher, ela terá um desejo desenfreado para o seu marido e o marido vai dominar a mulher. No entanto, a gente sabe que na prática não é isso. E não é isso que o texto está trazendo para nós. Não é isso que o texto nos traz. A ideia do texto é que o desejo da mulher será contra o seu marido. E a ideia de que ela vai querer, para o resto de sua vida, vai querer dominar sobre o seu marido, vai querer liderar sobre o seu marido, vai querer tomar a frente, tomar o poder, ser a cabeça da casa. Ou seja, o que o texto nos traz aqui é que a mulher, no seu coração, ela é feminista. No seu coração, ela quer dominar, ela quer tomar a frente. E sendo bem sincero e conhecendo, já estou casado há 5 anos, e conhecendo muitas mulheres, eu sei que esta é a vontade da mulher. A mulher quer liderar o lar. E muitas vezes, a mulher de fato é mais capaz do que o homem de liderar. Muitas vezes sim. No entanto, não é assim que era para ser desde o início. E a ideia do texto então é que ela vai contra o seu marido. Ela mesmo casada, todo o seu desejo será contra ele. Será para acabar com a sua liderança, será para acabar com o seu próprio marido. Haverá guerra dentro do lar. E a consequência disso é que o homem, o homem, irá dominar a mulher. Só que essa palavra dominar não é uma palavra boa. Não é um domínio bom. A gente tem que lembrar que lá no começo, Deus criou o homem para guiar, para proteger, para ser o cabeça da mulher. E a forma como o homem iria guiar a sua mulher era de uma forma cuidadosa, era de uma forma amorosa, era protegendo a sua mulher o tempo todo de qualquer mal que poderia acontecer. O homem era para ter esse papel de proteger o seu lar, de proteger a sua esposa, de a guiar com amor e cuidado. No entanto, quando o desejo então da mulher, desejo contra o seu marido, aflorar,
o homem então vai dominar a mulher, mas de forma ruim. O desejo do homem então também será contra a mulher, de ter o domínio da casa, mas um domínio de uma forma ruim. O que Deus está nos ensinando na prática aqui? Que aqui se iniciou o feminismo e o machismo. Logo aqui se inicia então o feminismo e o machismo. Irmãos, nós homens devemos ser machos? Sim. Devemos guiar o nosso lar? Sim. Mas devemos ser amorosos. Há muitas páginas na internet que a gente vê sobre a questão da masculinidade, de que o homem tem que ser viril, de que o homem tem que ser macho, e muitas coisas eu concordo mesmo. Obviamente, como eu já falei aqui na parte que eu falei sobre hombridade, sobre os homens. Que o homem, para mim, o homem tem que ser forte, sim. Como eu falei, né, e me acuso sobre isso, que o homem não pode ter barriga. Então eu creio nisso, que o homem tem que ser forte, o homem tem que buscar ser saudável, o homem tem que buscar liderar o seu lar. No entanto, não de uma forma dominadora, não de uma forma machista, como muita página da internet traz. Existem alguns pastores que dizem aí que são, né, a ideia de fazem reuniões com os homens e tudo mais. E tem um pastor especificamente, não vou falar o nome dele aqui, mas é muito famoso na internet por falar sobre a questão da hombridade. Mas ele já disse várias vezes, por várias vezes, que a mulher é um ser inferior e de que o homem tem que dominar sobre a mulher, tem que colocar ela no seu devido lugar e etc. Irmãos, não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que cada um tem o seu papel dentro do lar. Mas o nosso coração, o coração da mulher quer ir contra o marido, e o marido irá querer, né, dominar a sua mulher de uma forma ruim. Então, irmãos, aqui se inicia então aquilo que nós chamamos da talvez a maior guerra que existe nesse mundo, que seja o feminismo contra o machismo. Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Por fim, consequência ao homem. Talvez, quando a gente olha para a consequência da mulher, sobre a questão de multiplicar grandemente o sofrimento na gravidez e tudo mais, a gente olha e diz, não existe consequência pior do que essa. No entanto, a consequência para o homem, eu não estou dizendo isso porque eu sou um homem, mas a consequência foi pior. O que Deus colocou como consequência para o homem foi talvez uma das piores coisas, e não só ele sofreu, mas toda a terra sofreu por causa do seu pecado. Versículo 17 então diz: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Alguns detalhes do texto que colaboram também para aquilo que eu creio sobre quem pecou primeiro. Primeiro que Deus, ele fala, ali no versículo 17, logo no início, você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto o qual eu lhe ordenei. A ordem foi para o homem. A ordem não foi para a mulher. A ordem de não comer do fruto foi primeiramente ao homem. O homem passou então essa ordem à sua mulher, mas ele quem não cumpriu a ordem de Deus, desobedeceu a ordem de Deus. Maldita então é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Por que isso é mais pesado do que até mesmo o sofrimento da gravidez? Porque a ideia que traz aqui no texto é que o homem sofrerá
eternamente e não terá satisfação alguma naquilo que ele faz. Deus deu uma ordem para o homem. A ordem que Deus deu para o homem anteriormente era trabalho. Você vai guardar, você vai proteger a terra, você vai guiar a sua esposa. Esse vai ser o seu trabalho para o resto da sua vida. No entanto, antes da queda, o homem teria prazer no seu trabalho. Quando ele plantasse qualquer planta, aquela planta nasceria, daria os seus frutos, daria as suas flores, seria algo maravilhoso. Então, quando o homem pudesse fazer tudo ali, todo o seu trabalho, teria resultado. Ele seria próspero e alegre. No entanto, depois do pecado, tudo isso, toda essa alegria seria em vão. Antes, Adão não tinha calos, não tinha dores nas costas, não tinha dor no joelho. Ele chegava em casa, a sua esposa estava alegre com ele, com o seu trabalho. Eles tinham felicidade ali. Tudo era lindo e maravilhoso. Todo o seu trabalho, ele plantava hoje, talvez amanhã, já tinha ali um fruto nascendo. Ele poderia comer daquele fruto que ele plantou. No entanto, hoje, para você plantar uma árvore, para você plantar uma mangueira, ou seja lá o que for, demora anos. É muito trabalho. Você precisa plantar, você precisa cavar, plantar, colocar esterco, alimentar ele todos os dias com água, ter todo tipo de cuidado. E pode ser que ainda não dê certo. Pode ser que nasça, cresça uma grande árvore e o fruto seja um fruto ruim e nem dê um fruto bom. Pode ser que você espere anos ali e não tenha resultado algum. E por mais que a tecnologia vá se avançando, ainda assim é difícil você ter fruto ali do seu trabalho. Mas não é só trabalho, questão de plantas, mas a questão do seu trabalho em si. Todos os dias que o homem então vai trabalhar, muitas vezes o homem volta para o seu lar cansado, sobrecarregado, com dor de cabeça, não aguentando mais. E talvez muitas mulheres não entendam isso, mas o homem não sente praticamente satisfação alguma no seu trabalho. É raro quando ele sente alegria depois de todo aquele seu trabalho, de todo aquele seu empenho, em que ele olhe no final do dia e diga, não, realmente, hoje valeu a pena. Consegui fazer tudo o que eu tinha determinado, tudo o que eu fiz ficou bonito, ficou belo. Chega no final do mês, consegui pagar todas as contas, tive lucro, tive sucesso, sou próspero. É difícil um homem sentir alegria no final do mês. Na verdade, todo começo de mês é aquele desespero, da onde eu vou tirar dinheiro para pagar as contas, como que eu vou pagar todos os boletos, quantas vezes eu tenho que dividir um cartão para eu poder me alimentar, para eu poder trazer alguma coisa para o meu lar. É um desespero. E esse peso que cai sobre o homem não é um peso bom, é desanimador, na verdade. E não é à toa que muitos entram em dor, em depressão. O homem carrega um peso nas costas que é impossível de carregar sozinho. E aqui que está o foco. É por isso que ele precisa sempre da ajuda de Deus. O homem não consegue carregar esse peso, somente ele. Ele precisa do auxílio da mulher, ele precisa da ajuda de Deus. Mesmo que o homem seja muito próspero em suas riquezas, a gente imagina que quem é muito rico tem alegria, tem felicidade, tem tudo. E às vezes eu escuto alguns podcasts falando sobre hombridade, falando sobre dinheiro e tudo mais. E algumas vezes os caras dizem, o pessoal do podcast, os homens dizem assim, não, mas eu tenho felicidade, o dinheiro traz felicidade. Mas quando eles começam a abrir o seu coração, você percebe que eles continuam tristes, continuam depressivos, mesmo tendo muito dinheiro no seu bolso, continuam sem nada, sem a alegria de Deus. É por isso que o texto finaliza.
Versículo 19. Até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O homem sofrerá eternamente na sua vida até voltar ao pó. Então, é por isso que não há alegria em que o homem possa encontrar senão em Deus. O homem só pode ser alegre, só pode ser contente se for em Cristo Jesus. A plena alegria só pode ser trazida ao homem em Deus. Ele só terá satisfação no seu trabalho, no Senhor, em Deus. Ele vai ser próspero? Talvez financeiramente, não. Mas a prosperidade de Deus não é somente bens materiais. A prosperidade de Deus, ela é de paz no coração. Ainda que ele não tenha sustento completo, ainda que não consiga trazer alegria para o seu lar completa, mas somente em Deus ele pode se satisfazer, ele pode ter alegria. O homem não vai conseguir mais ter alegria no seu trabalho, no seu lazer, na sua vida, ele só vai conseguir ter alegria no Senhor. E obviamente, isso se aplica também às mulheres. Voltando então para o que eu falei que eu iria só falar no final, sobre o proto-evangelho. Versículo 15. Quando Deus então traz essas consequências ao homem e à mulher, no versículo 15, ele traz uma esperança. Enquanto ele está condenando a serpente, ele traz uma esperança ao homem e à mulher. E essa esperança era ao qual Adão e Eva viveram o resto de suas vidas com alegria nessa esperança. Versículo 15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que o texto então nos ensina? Deus, por meio de um descendente, e a palavra descendente aqui de fato é no singular, é um descendente de Eva, vai ferir a cabeça da serpente. Deus está condenando o diabo aqui e está dizendo: haverá futuramente um descendente de Eva que vai esmagar a sua cabeça, que vai ferir a sua cabeça. E aqui a ferida não é somente fazendo um machucado, mas é uma ferida de morte. Vai acabar, vai esmagar com você. No entanto, você, a serpente, vai ferir o seu calcanhar. A ilustração aqui, a ideia aqui que Deus está dizendo, é que um descendente de Eva vai literalmente acabar com o domínio de Satanás. Mas enquanto ele esmaga a cabeça a serpente o vai machucar. Quando que isso acontece? Em Cristo Jesus. Mas quando Eva, já vou voltar para essa parte sobre Cristo Jesus, quando Eva escutou isso da serpente, da consequência então da serpente, Eva e Adão estavam ali esperançosos. Ok, então teremos um alívio. Alguém, um dos nossos descendentes, irá acabar com a serpente, irá esmagar o mal, vai dominar sobre o mal. Ele vai sofrer, mas ele vai dominar sobre o mal. Talvez Eva teve esperança em Caim. O que Caim fez? Matou Abel. E talvez Eva começou a pensar: e agora? Em quem eu posso ter esperança? Os dois únicos filhos que eu tive, um matou o outro. E agora? Então vem Sete. Por meio de Sete surgiu uma grande descendência. No entanto, não foi Sete que resgatou a humanidade. Eva não viu o seu descendente esmagando a cabeça da serpente. Eva não presenciou isso, mas ela morreu com essa esperança. Provavelmente,
mais de 5.000 anos depois, surge então Cristo Jesus, o descendente de Eva, que esmagaria então finalmente a cabeça da serpente. Essa descendência, esse descendente da mulher, seria então o Redentor que acabará com o mal. Esse é Cristo Jesus. No entanto, a forma como ele vai acabar com o mal, a forma como ele acabou com Satanás, foi uma forma de sofrimento. A forma como o descendente acabou, esmagou a cabeça da serpente, foi uma forma de sofrimento. E essa forma foi na própria cruz. Na cruz de Cristo foi quando a serpente, quando o diabo feriu o seu calcanhar, trazendo a ideia de que Jesus sofreu na cruz. Jesus morreu e sofreu nas mãos do diabo. No entanto, essa morte era a sua própria vitória. Eu escrevi no boletim uma explicação um pouco mais profunda sobre isso, dizendo que muitas vezes nós acreditamos que Jesus era como se fosse o plano C de Deus. Então teve o plano A, o plano B, e aí Jesus era o plano C de Deus. Na realidade, esse texto nos prova que desde o início Deus já tinha prometido a vinda de Cristo Jesus. Desde o início, Deus já tinha prometido que Jesus teria que morrer, mas a sua morte seria a sua vitória. A sua morte seria a sua vitória. Nós chamamos esse versículo de proto-evangelho, que é o princípio do anúncio do evangelho, a primeira vez na Escritura que o evangelho foi apresentado. Eva, Adão e todos os seus filhos deveriam crer em Gênesis 3,15 para a sua salvação. Eles deveriam olhar para essa promessa de Deus e acreditar que um dos descendentes de Eva seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nós hoje já temos essa vinda de Cristo Jesus, já acreditamos, Jesus já veio, e nós somos salvos por acreditar que Cristo Jesus esmagou a cabeça da serpente. Agora, o que isso também traria esperança para Eva? A esperança é de que depois que Jesus esmaga a cabeça da serpente, depois que Jesus vence o mal, lá no céu não existirá mais dor alguma para a mulher. Lá no céu, a mulher e nem o homem sofrerão nada. Ninguém vai mais sofrer, não vai haver dores e nem ranger de dentes. Não vai haver doença. Além disso, no céu não vai haver rivalidade nenhuma entre o homem e a mulher. Por isso que Jesus diz que lá no céu não vai haver essa diferença entre homem e mulher, no sentido que, sim, vai existir homem e mulher, mas não vai mais haver diferença entre eles. Porque eles serão somente um com Deus. E é por isso que não existirá casamento no céu. Porque todos nós estaremos casados com o próprio Jesus. Todos nós, que hoje somos a noiva de Cristo, lá no céu teremos uma união plena com Deus, que não precisaremos mais nos casar. Lá no céu não vai haver rivalidade alguma entre o homem e a mulher. E o homem terá satisfação em tudo aquilo que ele trabalhar. Irmãos, eu não creio que o trabalho seja uma condenação, como alguns dizem. Trabalho não é condenação. Trabalho, na verdade, é bênção de Deus. É bênção de Deus. O que é condenação são as dores que nós enfrentamos ao trabalhar. Isso é condenação de Deus.
E por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que lá no céu, a gente vai continuar trabalhando. A gente vai continuar trabalhando para Deus. Eu não creio num céu onde tudo é branquinho, onde está em nuvens e que não vai ter nada ali. Eu creio num céu que vai ter vegetação, vai ter frutos, vai ter alimento, vai ser o jardim do Éden restaurado lá no céu. E o homem vai voltar a trabalhar, a proteger e guardar este jardim sem pecado algum. E aonde ele vai poder sair então do seu lar e trabalhar nesse jardim maravilhoso do Senhor e ter o fruto do seu trabalho, a alegria do seu trabalho. O homem só terá satisfação então do seu trabalho no céu. Não haverá dores, não haverá rivalidade, e essa é a esperança que nós temos. O pecado trouxe consequências que somente por meio do descendente podemos nos livrar. O pecado trouxe consequências que somente por meio de Cristo Jesus nós podemos nos livrar dessas consequências, somente no céu. Apesar do pecado, Deus ainda foi gracioso em não acabar com a humanidade. Ele prometeu a vinda do Redentor desde o início. E por isso, hoje, nós podemos agradecer pela disciplina que Deus nos dá. Eu quero encerrar esse sermão lendo Hebreus 12, versículos 4 ao versículo 13. Hebreus 12, de 4 a 13. Hebreus 12, de 4 a 13, que diz assim: Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O que esse texto nos ensina, então? Que a disciplina que Deus dá para Adão e Eva é para nos ensinar também. Essa disciplina que Deus nos dá é para nos ensinar que nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Deus disciplina os seus filhos, e aqueles que então se tornam filhos de Deus, se convertem ao Senhor, algo que era para ser ruim, como as dores de parto, como a dor do trabalho, como as doenças, como qualquer dor que nós sentimos, se torna para o cristão como algo que nos ajuda a sermos mais santos. A dor que nós sentimos para o cristão se torna em santidade. Para o não cristão, a dor se torna em condenação. Nenhuma disciplina parece ser momento de alegria no momento. Adão e Eva, obviamente, não se alegraram com essa disciplina que receberam
nós também não nos alegramos com essa disciplina que nós recebemos de Deus, com todas essas dores que nós recebemos. Mas isso trará em algo bom, porque por meio de Cristo Jesus, nós um dia não sentiremos dor alguma e glorificaremos ao Senhor, porque não fomos consumidos, porque não fomos mortos quando nós merecíamos a morte naquele momento, mas o Senhor preservou a nossa vida para que um dia Cristo Jesus viesse para morrer em nosso lugar. Deus nos disciplina para não nos consumir. Nós podemos ser gratos pelas dores que sentimos, porque um dia não sentiremos mais dor alguma em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos crer no Teu Evangelho, que foi anunciado desde Gênesis, desde o princípio, desde o início. O Senhor já planejava que Cristo Jesus viesse para morrer na cruz por nós. Ó Pai, que possamos ter a esperança de que essas dores que sentimos, de fato é culpa do nosso pecado, mas em Cristo Jesus teremos a plena restauração e um dia no céu não sentiremos dor alguma, não haverá inimizade, não haverá briga entre homem e mulher, mulher não vai mais sentir dor alguma do parto e o homem não vai sentir dor por causa do seu trabalho e não vai haver mais insatisfação. Pai querido, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos ensine. Ó Deus, também nos ajude a confessarmos os nossos pecados diariamente, a cremos em Ti verdadeiramente. Cremos que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, para limpar o nosso coração, para nos dar a sua justiça e nos tornar justos. Ó Pai, que possamos crer que Cristo Jesus nos limpa de todos os nossos pecados e nos ajuda, ó Pai, a vivermos uma vida em santidade, mesmo em meio à dor e sofrimento. Oramos assim, pedindo a sua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar mais uma música nesse momento, que é a repetição, praticamente o 1 João 1,9, que diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que essa possa ser a nossa oração nessa noite. Muito bem. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda mais uma vez.
Pai querido, pedimos a sua graça neste momento, para que durante essa semana, Pai, possamos meditar naquilo que aprendemos essa noite, em cada cântico, em cada ensino, em cada leitura bíblica, em cada palavra que foi dita. Ó Pai, que possamos sentir a alegria que temos em Cristo Jesus. Possamos entender que não há outro lugar onde podemos encontrar a alegria. Mesmo com filhos, mesmo no casamento, mesmo no trabalho, a única alegria que nós podemos sentir é no Senhor. Ó Pai, essa alegria em Cristo Jesus nos dá a oportunidade de sentirmos alegria também no casamento. Um casamento que é alicerçado pelo Senhor. Sentir alegria com filhos. Sentir alegria de ter filhos que seguem ao Senhor. Sentir alegria, ó Pai, no trabalho. Mesmo com lutas, mesmo com tristezas, ainda assim podemos nos alegrar com o Senhor. Ó Deus, restaure a nossa vida, o nosso dia a dia, para que possamos sentir a alegria, a felicidade de estarmos juntos com o Senhor, de podermos chamar Deus de nosso Pai. E, ó Pai, também pedimos que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana.